Oi, bom dia, tudo bom? Hoje nós vamos fazer o programa Trocando as Cordas com o Fábio Lopes. E, inclusive... bom dia, Fábio! Bom dia! Dia. Seja bem-vindo! Prazer! Oi, Pedrão. Prazer. Como é que você Seja tá? bem-vindo. Vamos lá, Léo, seu filho. Bom dia. E aí, Pedrão, como é que vão os negócios? Vamos indo, né, Fábio? Vamos tocando. E você, como que tá? Tocando a vida em sol maior. O sol da semana passada ainda reverbera em mim, sabe? Aquele calor, né? Por isso que você sempre tem essa energia positiva. Obrigado sempre... pela... É a sua percepção. Não, eu Sempre te admiro, viu, aguçado. Fábio? Eu acho que hoje, na verdade, além da gente fazer esse programa, que a gente tem um objetivo a ser cumprido, que é se aproximar dos clientes, se aproximar dos músicos. Mas eu, particularmente, sou seu fã, você sabe disso. A gente Obrigado, a gente sempre conversa, a gente sempre... te admiro muito, você como músico e como pessoa. Vindo de uma referência como você, eu fico lisonjeado. Obrigado, Porque, Fábio. afinal de contas, vocês são os precursores, né, da venda de instrumento em Jaú e equipamentos para músicos. Então, a relação de vocês com a nossa classe é uma relação muito estreita. E a sua admiração por mim realmente me deixa lisonjeado. O que você trouxe aqui pra gente? Olha, esse violão é um violão dos irmãos Carvalho, feito em São Paulo. E Aqui. um violão pelo qual eu tenho muito apreço. E é um violão que ele tem um detalhe, ele tem o meu nome aqui, não sei se dá pra... Um detalhe feito em madeira. Você sabe, na hora que eu olhei aí, eu achei que tivesse sido um captador que tava aí e tirou pra pôr. Não, isso aí é uma placa mesmo de nome. Na verdade, existia um captador aqui, e aí eu coloquei um sistema harmônico de captação, que ele fica na parte interna, e aqui foi retirada a peça, e o Davi, luthier da Total Made, ele fez esse detalhe para mim com o meu nome. Ficou muito legal, hein? Sim, ficou personalizado, né? É um violão que eu gosto muito, tanto acústico quanto eletricamente. Então ele é um violão fabricado por luthier. Isso. Você foi lá, você pediu exatamente do jeito que você queria, ou estava pronto? Eu encomendei, passei as medidas, depois eu fui buscar em São Paulo. Ah, tá. Fiz os ajustes, né? Mas é um violão que eu uso bastante para tocar, para gravar. E o violão de nylon, ele é diferente, né? O violão de nylon, ele tem que ser feito, parece que com mais capricho, para proporcionar o som nítido do nylon, né? Não é que nem o aço, que parece que você pode pegar um violão mais simples, bom dia, você pode pegar um violão mais simples que parece que o som vem, né? Exatamente. O nylon não, né? O nylon ele precisa de uma madeira boa, ele precisa de uma resposta acústica satisfatória, né? Para que quando eletrificado ele reproduza toda essa fidelidade no acústico. E esse captador seu é fantástico, porque você tem um microfone dentro dele. Tem microfone e mais o piezo. E um rastilho, e aí você faz um blend entre as combinações. Esse é da Harmony, que é uma empresa do Rio Grande do Sul, que faz captadores para violão e para acordeon. Então, esse captador é o que há de mais moderno em termos de captação para instrumento acústico. Tudo brasileiro, que orgulho. Opa! Coloca ele Brasileiro. aqui. E nas mãos agora de um especialista. Não. Na verdade, eu troco as cordas só para não ficar com tanta vergonha. Mas a sua ideia é sensacional. Cara, eu achei legal essa proximidade com os músicos, porque algumas vezes a gente vem aqui, a gente atende vocês sempre com preocupações do negócio, e às vezes a gente não consegue ter esse contato. E teve um dia que nós fomos assistir um evento do blues, aí eu vi o Norba, e eu falei, puta, cara, eu precisava ter esse contato, porque vocês são músicos excepcionais, vocês são excelentes músicos, e às vezes a gente atende vocês e a gente nem tem noção
da capacidade musical e do que vocês têm a oferecer pra gente, cultural também. Então, eu acho que nós temos que fazer um trabalho junto, porque a cultura não pode ficar de lado. Eu acho que cada vez mais a parte da tecnologia, eu vejo que eu tenho 2 filhos, isso me preocupa um pouco mais, porque você vê que eles não se interessam tanto na música, eles se interessam na tecnologia. Então, se a gente não for fazendo alguma coisa, eu acho que a cultura vai ficar afastada, né? Eu acho que vai ficando de lado, né, Fábio? Porque você pegar um instrumento, tocar, se dedicar, estudar, não é uma coisa fácil, né? Você tem que ter você tem que ter uma dedicação, né? E as crianças hoje tá cada vez menos paciência, então isso me preocupa um pouco. E a música é uma ferramenta poderosa de educação, de socialização. A pessoa ela pode até não se tornar uma profissional em música, mas o instrumento, a música, vai fazer com que ela adquira conceitos que ela vai levar para a vida toda. Conceitos de ser uma pessoa melhor, mais respeitadora das leis e das regras da sociedade, uma pessoa que vai se inserir melhor em contextos, em diferentes contextos sociais. Então a música é uma poderosa ferramenta de educação e socialização. É com isso que a gente trabalha no Projeto Guri, com a música como um veículo para que a pessoa atinja níveis de sociabilidade maiores. Se aproximar um do outro, né, Fábio? Sem dúvida. E você não precisa ser necessariamente um profissional para a música estar presente na sua vida. Mas, uma vez estando presente, certamente ela trará mudanças significativas para a vida de qualquer pessoa. E, Fábio, hoje você trabalha no Guri e você também tem sua escola de música? Não, hoje eu trabalho a semana toda no Projeto Guri, eu trabalho há 22 anos. Certo. Que é da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. É o meu trabalho oficial, assim, né? Inclusive hoje eu estou de folga, sexta-feira de manhã, mas eu trabalho à tarde hoje. E dou aulas particulares, eventualmente toco. Hoje eu estou mais ligado a um tipo de música, diria, mais artesanal, mais cultural. Às vezes eu toco em bares, acompanhando cantores, mas eu gosto mais de participar de eventos que tenham um cunho cultural. Música instrumental, jazz, que é o que eu gosto, concerto de violão solo. E, Fábio, e como que tocar? Como que veio esse start? Eu quero tocar. Como que surgiu isso na sua vida? Eu sou primo do grande violonista Sabatino. Sim. O pai do Sabatino é irmão da minha avó, ou seja, tio da minha mãe. O Sabatino é meu primo. Então, tanto pai quanto filho eram professores de violão. O pai já faleceu e o Sabatino ainda trabalha com aulas de violão. Então, quando eu tinha 10, 11 anos, o meu primo Sabatino já era professor de violão. E eu comecei a ter aulas com ele. Eu acho que na família, quando você tem na família alguma pessoa que toca, isso facilita muito o seu acesso à música. Então eu comecei com o Sabatino e estudei com ele durante bastante tempo. E aí quando eu terminei o colegial, eu fui para Tatuí. Que legal, você foi para Tatuí, tá? Fui para Tatuí, fui no conservatório, desde a minha adolescência eu sonhava em ir para lá. E eu fui para Tatuí quando eu terminei o colégio, o antigo colegial, hoje ensino médio, né? E fiquei lá em Tatuí 4 anos. E nesse tempo, na minha adolescência, até ir para Tatuí, eu estudava violão clássico e tocava em bandas, né? Naquela época, o acesso à informação era diferente, era muito mais restrita. Era mais lento, né, Fábio? O acesso era muito mais restrito. Restrito. Então você não tinha professores de guitarra em Jaú. Você tinha, eu me lembro, o Carlão, o Laércio, tinha 1 ou 2 professores de guitarra e você não encontrava métodos de guitarra. Você viu os americanos tocando nos vídeos e falava, como que os caras fazem isso, né? Hoje em dia você abre o YouTube e vê todos os tipos de aula de guitarra, de violão, qualquer instrumento, né? Mas na época era uma coisa muito restrita e muito limitada. Então,
eu passei a adolescência tocando em bandas de rock, tirando músicas de ouvido e estudando violão clássico. E aí depois eu fui para Tatuí. Lá eu estudei guitarra jazz. Ah, tá. Lá não foi violão, então, foi guitarra jazz? Foi guitarra jazz. E aí depois que eu finalizei Tatuí, eu fiz a Unicamp. Eu fiz bacharelado em música popular na Unicamp. Caramba. Me formei em 2000 na Unicamp. E depois eu morei um tempo em Tatuí, morei um tempo em Jaú. Depois eu voltei para Jaú, montei uma escola de música, montei uma orquestra, que inclusive tinha o meu nome, Orquestra Fábio Lopes. Eu lembro. Não sei se você se lembra. Eu lembro. E está desativada, Fábio? Está desativada. Em 2015 eu chutei o balde. Na administração, eu não quero falar de política, mas na administração do Rafael Agostini, a orquestra foi muito maltratada. Porque a Orquestra Fábio Lopes, ela se transformou na Orquestra Continental Jazz e depois na Jaú Jazz Band. Então o mesmo trabalho ele veio apenas trocando o nome, mas era a minha orquestra. E aí muita falta de apoio. Ô Fábio, tem um nome forte, né? Você falou assim, me fez lembrar. Era um nome forte, né? Era legal. Era um negócio legal. Era, porque eu comecei em 2000 com essa história de Big Band. Foram 15 anos. Então, no começo, o nome era Orquestra Fábio Lopes, era o meu nome. Depois eu me lembro que na administração do Franceschi, nós trocamos o nome para Orquestra Continental Jazz, fazendo a menção à antiga Orquestra Continental dos anos 50 e 60 de Jaú, do Valdomiro de Oliveira. Sim. Que é pai do Mir. Sim. Valdomiro de Oliveira, pai do grande maestro Mir de Oliveira, grande gênio. E depois, na administração do Agostini, se transformou em Jaú Jazz Band. Mas aí, um trabalho desse porte precisa de suporte financeiro, apoio principalmente do poder público. Eu penso assim, né? Tem pessoas mais liberais... É cultura, né, Fábio? Cultura, né? Pessoas de tendência mais liberal que acham que o poder público não deve apoiar esse tipo de coisa. Eu acho que é obrigação do poder público. A cultura é fundamental, a educação é fundamental. Fomentar trabalhos que você não vê muito... Eu entendo. De maneira muito... Você não vê em cada esquina uma Big Band. Sim. Então, trabalhos assim de cunho cultural, de cunho que trabalham com um tipo de música mais artesanal, eu acho que precisam do apoio do poder público. Sim, precisa. Uma dúvida. Até porque o mercado não absorve muito bem esses tipos de trabalho. Não. Então, é diferente de uma banda de rock que toda semana tem um lugar diferente para tocar. Sim. Uma Big Band, ela não tem as portas abertas, não tem lugares apropriados para você se apresentar. Então, eu acho que o apoio do poder público é imprescindível para sustentar esses tipos de trabalho. Mas de lá para cá eu parei com E você tem projeto de voltar? Só se eu recebesse uma proposta que funcionaria da maneira ideal, né? Viabilizasse a contratação de músicos, que remunerasse todos os envolvidos no projeto. Esse negócio esse idealismo, Pedro, você como comerciante sabe muito bem, ele vai até um certo ponto. A partir de determinada etapa, você precisa ter o reconhecimento, especialmente o reconhecimento financeiro. Né? Com certeza. Senão nós precisamos dele para trabalhar. Não tem como. Ô Fábio, posso trocar as cordas dele? Fica à vontade. Confesso que eu estou morrendo de medo de trocar as cordas do seu violão. Imagina. Mas... eu não sei como o seu método. Eu costumo tirar uma corda e colocar, ou tirar duas, e eu não sei se você tira tudo. O que eu ia fazer, na verdade, era dar uma bela de uma limpada nele, polida. Eu ia deixar ele com uma cara de quando você foi pegar ele na loja, no luthier. Eu ia fazer tudo que eu posso para deixar ele lindo. Vou polir os traços, vou hidratar a escala. Se eu fizer individual, eu não vou conseguir fazer esse trabalho estético para você. Okay. E eu acredito que não vai afetar a parte de regulagem.
você lembra a atenção que foi colocada aqui. Tensão, eu uso Então média nesse nós violão. só temos que se atentar, lógico, né? Mas preciso falar até para o povo, para nossos ouvintes saber que é extremamente importante essa parte de tensão, né, Fábio? Manter para não alterar a regulagem e para não se decepcionar também, tanto com o conforto e com o som, né? É extremamente importante, né, Fábio? É que a gente constrói algumas crenças Vou mexendo enquanto você fala. com o tempo e logicamente que para você regular um violão e fazer uma limpeza, você tem que tirar todas as cordas. É. Eu em casa, eu troco de uma em uma ou de duas em duas. Até porque eu tenho medo que o rastilho se desprenda aqui. Mas eu tenho, você tá em Vamos boas fazer com mãos. muito cuidado. Mas eu tenho 4 violões, 3 guitarras e cada vez de trocar as cordas de um deles assim é meio que uma... Você gosta a gente de tem trocar uma as cordas, rotina. Fábio? Você gosta dessa parte assim assim, de trocar cordas? Você gosta? Eu gosto, na verdade, do resultado pós-troca, né? Ah, a corda nova é. E a sua corda tá um pouco velha, né, Fábio? Tá velha. Mas Você costuma usar a corda até nesse estado? eu tenho um certo ritual para trocar corda. Ah, tá bom. Então, quando eu vou trocar corda, eu fico sozinho, sem barulho, em casa, fico pensando em Você todos põe um os som ou não? movimentos. Não, geralmente em silêncio. É bem concentração mesmo. Até porque eu não tenho tanta habilidade assim para esse tipo de trabalho, né? Eu vi uma entrevista de Armando Costa, ele falou, ele estava perto do luthier, ele falou, tocar para mim não é problema, o problema meu é trocar cordas. Você sabe que tem bastante gente que traz pra gente trocar as cordas aqui por falta de paciência e até mesmo talvez por insegurança. E Fábio, qual que é o seu sonho nessa parte musical assim? O que falta pra você assim, tipo um desejo, alguma o que você almeja? Olha, Pedro, meu sonho, eu vou ser muito sincero com você. Meu grande sonho hoje em dia é falar fluentemente inglês. Eu estou estudando para falar fluentemente inglês. Na música, eu não alimento muitos sonhos, porque eu já tive tantos sonhos que não foram concretizados que eu estabeleço metas para minha vida. Eu sou muito determinado. E esse ano, em janeiro, eu falei, não, eu vou falar fluentemente inglês. Olha, é difícil conseguir, hein? Ah, a Jéssica, que está filmando difícil. aqui, ela é outra que gosta de estudar bastante inglês. Às vezes ela chega falando inglês com a gente fica meio só pensando. Você está estudando faz quanto tempo? Então, na faculdade, eu passei pelo inglês instrumental, que era um inglês para interpretação de texto, e eu lia, né? Mas não falava nada. Em janeiro desse ano, no 1º de janeiro, eu falei, não, eu vou falar inglês. E eu comecei dia 1º de janeiro. Então, são 11 meses praticando e sozinho. Sozinho? Você não está na escola, nada? Não vou. Na internet eu coletei muito material interessante. E eu desenvolvi bem, assim. A gente pode estabelecer uma conversa em inglês aqui, se você quiser. Mas falta, né? Você vê uma série, um filme, os nativos falando, né? Você fala, poxa. Mas a gente nunca vai falar como um nativo, né? É isso que a gente tem que se conscientizar. Mas, então eu citei o inglês para dizer que a meta, o meu sonho hoje é conversar com um americano sem o menor problema. Agora, na música, meu sonho é me manter em forma. Como eu disse, eu não almejo grandes coisas, porque eu estou tão inserido há tantos anos nesse universo que
eu acho que eu já conquistei bastante coisa e se eu fizer a manutenção das coisas que eu conquistei e aprimorar Pega a fita crepe pra mim. Aprimorar em outros aspectos, acho que pra mim tá legal. Você estuda todo dia, Fábio? Todo dia eu pratico. Instrumento? Todo dia? Todo dia eu pratico. Você pratica ou você toca? Não, eu pratico. Tá. Eu pratico. Que é diferente, né, Fábio? Eu pratico. Os meus amigos mais próximos sabem que eu sou muito sistemático, né? Então eu chego em casa hoje depois do trabalho, eu pratico 1 hora e meia, dependendo do meu estado físico. Obrigado. Mas eu pratico sim. Tenho uma rotina de estudos no celular. Então eu pego e falo, hoje eu vou estudar 3 itens da minha rotina e pratico. Isso é... Ô Fábio, e nessa história de músico sua, teve algum momento engraçado, teve alguma situação que você lembra assim, você dá risada, assim, um momento que você queira compartilhar com a gente aí? Nossa, já vivi tantos momentos, filho. Você tocava bastante assim na noite, Fábio? Você fazia isso? Eu tocava muito na noite, mas em relação à orquestra, tem uma história muito bacana que a orquestra, a Big Band foi se apresentar na Herosa Galvão e público 0, não tinha nenhuma pessoa na praça da igreja. E aí, de repente, chegou uma pessoa e essa pessoa estava alcoolizada, né? E a gente tocando, eu falei, ó, pelo menos tem uma pessoa. Essa pessoa parou na frente da orquestra uns 30 segundos, olhou assim e fez que porcaria e foi embora. Então todo mundo deu muita risada, porque público 0, aparece uma pessoa, assiste 30 segundos e sai ainda. E reclama, né? Bom dia. Mas, tudo bem. Mas nossa, tem muita história. História de briga, já. Tava tocando um carnaval em Indiaporá. Indiaporá, exato. E onde é isso? Indiaporá é perto de Rio Preto. E o tecladista estava invocado com um cara que carregava a caixa. Tinha saído uma encrenca lá antes de começar entre o tecladista, que era dono da banda, e o rapaz que carregava a caixa. E aí, num determinado momento, o rapaz que carregava a caixa subiu no palco e aí começou a discutir com o tecladista voou por cima do teclado, deu um soco na boca do cara que carregava a caixa. Isso tudo no show? No meio do baile. No meio? No baile cheio. Ou seja, parou o som na hora, né? O público que estava pulando assim, não entendeu, veio para cima do palco, assim, e os dois rolando no palco, e a gente tentando apartar, o público querendo subir no palco. Essa foi uma situação... Que situação, hein, Fábio? E, assim, músicos que tocam na noite sabem muito bem o que significa o toca Raul. Isso te incomoda? Não. Não? Você gosta do Raul? Gosto. Mas o toca Raul, na verdade, é uma expressão que a gente usa para pessoas talvez inoportunas, né? Que ficam... Fica mandando música pra ser não tocada? necessariamente não pedem toca Raul, né? Pede qualquer coisa. Não, às vezes tá meio alcoolizado e chega perto de uma maneira... Inconveniente. Quem toca em bar na noite sabe muito dele, como é que funciona essa... As pessoas alcoolizadas devem incomodar, né, Fábio? Rapaz... Tem gente que fica feliz, mas tem gente que fica chato, né? Exatamente. E você tem que saber respeitar o espaço de quem está tocando, né? Porque você toca num bar, as pessoas estão próximas a você, né? Sim. Se a pessoa esticar a mão, ela pega no seu instrumento, né? É muito próximo, né? Então... E o músico tá trabalhando, e
E o cliente está ali no momento de total descontração. Então, equalizar achar um equilíbrio entre o profissional e a pessoa que está se divertindo, às vezes é complicado, né? Pronto, agora não tem perigo do seu rastilho sair do lugar. Oh. Você já pensou? Você depois fala, nossa, Pedro acabou com o meu violão. Não, Pedro, você é um... E Fábio, você tem dado bastante aula, assim? Todo dia você dá aula? Eu trabalho no Projeto Guri a semana toda. Eu tenho folgas às quartas e sextas de manhã, então... E você dá aula no Projeto Guri? Dou aula de violão, guitarra. Nossa, você num projeto que é gratuito e ainda recebe aula de você, hein? É um puta uma honra, né, Fábio? O Guri, ele tem bons profissionais. O Carlos Borim, baterista, trabalha lá com a gente. E o nosso polo do Projeto Guri, ele é completo. Ele tem os instrumentos de cordas friccionadas, violino, violoncelo, viola, percussão, bateria, sopro, saxofone. Inclusive, pais que queiram iniciar os seus filhos na música, nos procurem. É aqui, ó, pertinho, na Campos Sales com a Tenente, no prédio da Secretaria de Cultura, funciona o Projeto Guri. É difícil conseguir vaga, Fábio? Não, agora as pessoas vão ficar sabendo pelos meios de comunicação as vagas para janeiro, para fevereiro do ano que vem. Então fiquem ligados, porque é uma oportunidade ímpar de você colocar o seu filho estudando música com bons profissionais de maneira gratuita e com lanche. Os alunos recebem lanche. Tem muito aluno que vai direto da escola para o projeto, então o projeto fornece lanche, ensino gratuito de música, ensino de teoria musical. O aluno pode tocar nos grupos do projeto, grupos camerísticos, banda de garagem. É um projeto que está hoje em aproximadamente 300 cidades do estado de São Paulo. Ô Fábio, eu tenho um filho de 3 e um de 8. Dá para colocar eles lá? O de 8 sim. O de 8 sim. O de 3 ainda não. Quando ele completar 6 anos, ele pode ingressar na iniciação musical. Com 8 anos, ele já pode escolher um instrumento. Por exemplo, seu filho com 8 anos já pode estudar violão, já pode estudar violino. Por exemplo, para estudar guitarra, contrabaixo elétrico, são 10 anos. Mas ele poderia iniciar no violão. E são 2 aulas por semana, viu, Pedro? Que é diferente, né? Porque geralmente é uma aula só, são, né, Fábio? São 2 aulas por semana. De 1 hora? De 1 hora. E é aula coletiva de música. São classes, então o aluno vai 2 vezes no projeto. Que legal, eu vou colocar ele lá. Ainda mais sabendo que é você quem dá aula. Vai ser um prazer dar aula pro seu filho. Ele precisa comprar um violão só. Você sabe algum lugar que vende um violão? Não, isso posso indicar algumas lojas. Seus filhos, você incentiva o seu filho de 8 anos? Você tem instrumento em casa, né? Ou não? Eu tenho, levo, eles vêm aqui, brinca, mas ainda eles ainda não, acho que o mais velho ainda não teve essa paixão assim de falar, eu vou querer. Na verdade, talvez isso não surja, né, Fábio? Eu acho que eu tenho que colocar ele, né? Às vezes a gente fica esperando o momento certo para que, beleza, agora ele deu um sinal que vai tocar. E acho que não vai acontecer isso, né? Você convide-o para participar do projeto. Se ele demonstrar vontade em participar, já é um primeiro passo, né? Agora você, como pai, pode impor algumas coisas, né? Você fala, olha, Sim. Você vai estudar violão. Você inclui na rotina da criança, né? Olha, você vai à escola,
depois você vai fazer reforço, sei lá, vai na aula de inglês, vai na aula de futebol e também na aula de violão. E outra, chegando lá no projeto, a gente mostra instrumentos para o aluno que está em dúvida. Às vezes vai um aluno com a intenção de estudar violão, chega lá e ele conhece o violino. Ele muda a opção e vai estudar violino. Então, quando você tem acesso a um instrumento, por exemplo, ao saxofone, a um violino, e vê o som do instrumento, às vezes o encantamento ocorre aí. Não, e é impressionante, a gente que atende os clientes aqui na loja, eu que não sou músico, nossa, quando vem um cliente que nem você citou o sax, pega um sax e toca do seu lado, nossa, é tão diferente do quando você escuta. Exatamente. Do seu lado, você sente a vibração, puta, é demais. Exatamente. O acordeão também, eu acho que quando toca o acordeão do seu lado, assim, nossa, você sente tudo, as vibrações então, das notas, as demais. paixões, elas são despertadas dessa maneira, né? São as paixões que são despertadas pelas pessoas também. Às vezes você chega perto de uma pessoa, né? E você fala, pô, eu gostei desse cara, ou eu me apaixonei por essa mulher, né? Só de estar perto. Então, a aproximação física do nosso objeto de desejo, Bom dia. ela acaba despertando interesses, paixões, né? E o instrumento é um objeto, acho que um objeto de desejo de todo mundo. Quem não gostaria de tocar um instrumento, né? Então... Você já tinha limpado assim seu violão? Rapaz, eu peguei esse violão em 2020, Pedro. Ah, tá, não é tão velho. Não é tão velho. Então, certamente ele não foi... Vai. Ó, chegou... Ô, Norba! Chegou um mau elemento na sua loja, ó. O Norberto, ele pode participar. O Norberto. O mito. Oi, Norba. Bom dia. Estamos falando de música e no quadro Trocando as Cordas. Aliás, o Fábio Saf perguntou para mim, vê com o Sputnik quando ele vai fazer um quadro trocando as peles da bateria. Que né? Ele troca trocar as peles, assim, acho que é umas 4 tons, 2 bumbos, assim, 2 swings. Ele vai trazer as duas baterias dele aqui, né? Pronto, cornetão turco já, né? E ele é bonzinho, né? Parece que vocês corneta ele direto, né? Claro que sim. Ele não sabia que tinha fita dupla face, porque em Bocaina não tem a fita dupla face. Ele que falou pra mim, né? Falou, mas você quer hora? Eu falei, dupla face. Nossa, mas em Bocaina acho que não tem isso, aí é problema seu, né, sabe? O Saf sofre o bullying do bem, né? O bullying do bem, Ele... Sabe, cidadão público. E semana que vem tem o blues. Tem o blues, ó. Tá vendo? Ó, mostra lá. Olha, coisa linda de cartaz aqui. Eu mostro o cartaz que é... O Fábio costuma ir, né, Fábio? Eu vou no jazz, mas... no jazz. Mas eu vou nesse, Norma. Eu prometo aqui em público que eu tô devendo uma visita lá, né? Então, é legal. Fizemos os cartazes dessa vez aqui. Tal, bacana, tá vendo? Wolverine. Os patrocinadores. Né? Esse cara se mexe bastante quando tá tocando baixo. Não para quieto. Não para. O cara não tem o que acontece. O Wolverine, os caras, essa dupla aqui é boa, hein? O Bruno é de Bauru, né? O Bruno Bauru. Pisa, né? É. Manda muito, hein? Manda, você conhece ele? Conheço de redes sociais. Então sim. Vai conhecer pessoalmente. Legal. Trouxe ele, um cartaz pra pôr na loja aí. Beleza, nós colocamos. Tá, beleza. Obrigado, Norbinha. Obrigado a vocês. Saudações. Olha, para ser justo, o Davi, o luthier da Totalmente, ele já deu uma mexida nesse braço. Tô lembrando agora, quando
Depois de um tempo que eu trouxe ele de São Paulo, o Davi já deu uma garibada, então... Sou fã do Davi. O Davi é meu primo, de segundo grau, pessoa que eu gosto muito, é nosso cliente. Ele me ajuda quando eu tenho dificuldade em resolver algum problema de instrumento. Ele é um cara que a gente gosta muito, todos nós aqui. Realmente ele, além de ser um grande profissional, é uma pessoa equivalente ao grau de proficiência no que ele faz. Então, é uma pessoa incrível. Ô Fábio, e com relação ao que você escuta, assim, o que você gosta de escutar, qual que é... Depende da hora do dia, Pedro. Por exemplo, à noite, quando eu estou na estrada, eu adoro ouvir jazz mesmo. O jazz, ele tem um aspecto um aspecto noturno, assim, né? Eu mesmo mesmo que eu nunca estivesse em pubs de Nova York de jazz, eu me sinto meio que transportado para esses ambientes. Por exemplo, quando eu limpo minha casa, eu gosto de ouvir disco music, cara, música dos anos 70. Para energizar. Cara, discoteca eu gosto muito. Daquele tipo de equalização dos anos 70, sabe? Então, Bee Gees, Abbas, Earth, Wind and Fire, Tower of Power. Muitas vezes eu ouço violão solo, como a gente está ouvindo esse violão maravilhoso do Amado Costa. Então, ao contrário do que muita gente pensa, eu gosto bastante de música pop. Gosto de rock and roll. Comecei no rock and roll, né? Gosto muito de AC/DC, acho uma banda... Gosta mesmo? Gosto. A energia, por exemplo, do AC/DC. Lógico que minha praia é mais música instrumental, improvisação, mas as minhas raízes, eu não tenho por que abandoná-las e deixar de gostar delas, né? Mas guitarristas de jazz eu ouço bastante. Porque acho que todo músico, Pedro, ele tem dois tipos de apreciação musical. Ele tem a apreciação que é mero entretenimento, é aquela música que você ouve para relaxar, uma música que te remete à primeira infância, adolescência, sabe? Aquela música que te traz recordações. E o músico também tem a apreciação técnica, aquele tipo de música que você ouve para absorver elementos que te transformem num músico melhor. Então, às vezes eu ouço guitarristas para ver o jeito que eles articulam as frases, o jeito que eles criam motivos, o jeito que eles usam a velocidade, a rítmica a seu favor, como eles usam as texturas, o tipo de fraseado. Às vezes eu ouço big bands para ver como o cara pensou numa abertura lá pro naipe de trompetes. Essa é a apreciação técnica, mas eu ouço músicas muitas vezes que eu não penso em nada disso, eu só ouço... Relaxa. Exato, relaxo e às vezes não relaxo, às vezes a música fomenta em mim lembranças que aguçam o meu instinto de... E é incrível a capacidade que a música tem de fazer isso, né, Fábio? A música é uma dos patrimônios da humanidade que é impossível você conceber o mundo sem ela, né? Não dá para imaginar o mundo sem música. Não dá. Então... Vamos lá escolher uma corda, Fábio? Opa! Vamos lá, faz favor.
Bom dia. As de nylon tá aqui, Fábio. Verdade, Classic Nylon. Só ver se a atenção que é Hard. Hard é normal. Aqui tá ótimo. O Fábio escolheu uma Haddad. Eu acho que o melhor custo-benefício, né, Fábio? Ah, eu adoro essa corda. Eu estou usando tensão média nesse violão porque eu acho que ficou mais confortável para tocar. Então, Pedro, a música é algo que imprescindível, né, na vida. Tanto é que você já encontrou uma pessoa que te disse que não gosta de música? Não. Tem algumas pessoas que disseram músicas que eu não gosto, mas que não gostam de música, Sim. Mas a gente pode falar em músicas, canções, composições e música no sentido mais filosófico, universal, música, né? Poesia. Essa entidade. Por exemplo, a poesia é algo mais suscetível de não ser apreciada. É, Fábio? É muito mais comum você encontrar uma pessoa que possa dizer que não gosta de poesia do que não gosta de música. Ah, sim, sim. É o que eu quis dizer, tipo, a música que traz a poesia, sabe? A poesia, sabe? Não... Eu, por exemplo, eu gosto de ler literatura e filosofia. Poesia é algo que Ah, difícil, não tenho hábito, né? eu não tenho hábito de ler poesias. Eu leio bastante filosofia. Eu não sei se você sabe que, Bom dia, GV. mas nessa minha história toda fiz faculdade de filosofia também. Verdade? Eu sou licenciado em filosofia, eu adoro esse campo das ciências humanas, né? Tenho pós-graduação em antropologia, eu gosto bastante de... Então, por exemplo, poesia é algo que eu não leio, artes plásticas, assim, eu não tenho uma percepção muito aguçada para artes plásticas, mas música é algo que todo mundo tem um canal aberto para música. Seja a música que for. E em termos de música, é difícil estabelecer termos objetivos para dizer que uma música é ruim e a outra é boa, né? Mas a percepção que cada um tem da música é algo muito subjetivo, né? Então, a gente pode discutir sobre qualidade, sobre Gostos. questões técnicas, harmônicas, melódicas, estéticas em música. Mas no final das contas, o que vai definir o gosto da pessoa são as experiências dela, né? E as experiências são singulares. Você ouve o que na sua casa? Ô, Fábio, eu escuto muito música clássica, você acredita? Escuto muita música clássica, eu gosto de rock. AC/DC é minha banda predileta. Mas eu... É isso aí. Clássico e rock. Por isso que você ficou impressionado quando eu falei do AC/DC? Você gosta Cara, também? o AC/DC, pra mim, não sei o que acontece. Eu choro, eu arrepio, eu não consigo explicar. Ou, por exemplo, a introdução do Back in Black. Você sabe qual a música Back in Black? Sei. Eu costumo dizer que tem algumas músicas da humanidade que elas não foram criadas, elas já existiam, o cara só pegou. São protótipos perfeitos de... Então, por exemplo, existia lá essa introdução feita pela
pela divindade cósmica. Entendi. E era perfeito. O cara foi lá e pegou, ele não compôs. Ele conseguiu achar ela. É, porque é um troço assim que você pode pensar em 1000 alternativas, você não chega naquela introdução. Tanto é que não surge ideias mais como essas, né, Fábio? Dificilmente se encontra, assim, Olha, tipo, uma banda que consegue impressionar com o som, né, Fábio? olha, eu não diria que a fonte esgotou, mas talvez naquela época o mundo estava mais... O mundo estava oferecendo mais inspiração para os artistas, mas tem coisas que, por exemplo, tem outras, tantas músicas que eu tenho essa impressão. Mas é que tá uma impressão que eu tenho, que a música ela é tão perfeita que ela já existia. O artista foi lá e pegou a música. Você pega o motivo da Nona Sinfonia de Beethoven. É uma coisa tão simples, mas a impressão que eu tenho é que isso já estava pronto. Foi feito de maneira perfeita. E Beethoven foi lá e pegou isso para ele, né? E são tantas obras, tantos solos de guitarra, né? O solo da música Hotel California. Aquele solo... É demais, né? Ele é tão poderoso que você não consegue desencilhar a música do solo. Você percebeu? Sim, sim. Sim. O cara pôs o solo na música e o solo ele passa a ter a mesma importância da música. O solo ele ganha independência, ele fica autônomo. Se você tocar o solo da música, você fala, eu já sabe qual é. É verdade. Então, isso acontece também com letras de música, né? Tem algumas composições da música popular que eu falo, como que o cara pensou nisso? Não pensou, ele pegou pronto. Então tem muita coisa da música pop que... Por exemplo, uma banda que eu adoro, os Bee Gees. Não sei se você gosta. Sim, eu gosto. Não sei se marcou uma época assim, mas o tipo de vocal, as melodias. Inclusive essa parte de música, Fábio, teve um momento da loja que vendia CDs. Você lembra? Que a Sputnik vendia CD? Lembro. Esse momento foi o momento que realmente me aflorou a parte da musical. Que foi que eu fiquei tão vidrado na música e como vendia CD de todos os tipos, e é aí que minha percepção musical, minha informação veio dali. Era muito CD, chegava, eu gostava de escutar e gosto muito. Você escuta vinil? Não escuto porque eu não tenho recursos técnicos, não tenho... por exemplo, um CD hoje em dia, a mídia CD... Nem isso a gente usa mais, né? Você não tem onde ouvir um CD hoje, né? É. O meu carro ainda, ele tem uns anos, eu consigo ouvir CD no meu carro. Mas a música que eu ouço em casa é por streaming. Às vezes Spotify ou mesmo YouTube. Se você tivesse que falar uma música, Fábio, você falaria qual? Nossa, uma música? Uma música? Poxa vida. Você fala em... E no que você quiser, se você tivesse que Vou falar assim, fale uma música. Vou falar em estilos diferentes, pode ser? Uma música no rock. Então vai. Uma música no rock, Back in Black. Uma música popular brasileira, Construção do Chico Buarque. Uma
uma música pop americana. Stairway to Heaven. Qual que é essa música? Led Zeppelin. Ah, sim. Nossa. Um chorinho, 1-0 de Pixinguinha, um samba. Um samba. Obrigado, seu GV. O GV, cara, faz tempo que eu não vejo o GV. É aí, ó. Comprou uma guitarra acústica agora. Uma guitarra acústica, comprou um cubo de guitarra. Tá tocando guitarra agora. Olha só. Ô, Claudio. Ô, Claudião, tudo bom? Prazer em vê-lo. Claudião. Poxa vida. Um samba. A Flor e o Espinho, do Nelson Cavaquinho. Tire seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Você gosta de cantar também, Fábio? Você toca e canta assim? Você gosta? Não. Não, eu canto, eu brinco cantando, mas... Uma música atual... Pode ser um funk da Ludmilla. Tô brincando. Eu nem sei se a Ludmilla canta funk. Canta. Ah, você sabia, assim. Não. Tô brincando. Eu quis fazer uma ironia. E deu certo, hein? Conheço muito pouco do que tá rolando na música pop, assim, hoje, né? Inclusive, essa cantora que tá no Brasil, que vai fazer 3 shows em São Paulo, eu não conheço. Qual o nome dela mesmo? Taylor. Eu não conheço. Você conhece? Não. Aí, você também não conhece. Bom dia. Oi, Ítalo. Taylor Swift. Eu não conheço. Obrigado. Pô, eu esqueci de falar dos Beatles. Os Beatles. Nossa, os Beatles, né? As canções que os Beatles fizeram, muitas estavam prontas também. O McCartney pegou com o John Lennon. Aquela música The Long and Winding Road. É demais, né? O Beatles é demais. E também, Pedro, tem uma geração de novos instrumentistas surgindo aí que eu vou falar pra você, viu? Uma molecada Brasil? no Brasil e no mundo. Eu sinto que as pessoas estão tocando cada vez melhor e mais precocemente. Aumentou a opção. Pra quem quer aprender, existe muita opção, né? Você vê hoje caras... Vejo gente de 15 anos na internet tocando assim e fala, não é possível. Não é possível que deu tempo do cara ter aprendido isso em tão pouco tempo. Tem um cliente aqui. Ô Fábio, se você tivesse que dar uma dica aí pra quem tá começando, alguma coisa, o que você falaria aí pra... O que você passaria aí da sua experiência aí? Sim, tá começando, veja a música como algo que não exerça nenhum tipo de pressão na sua vida. Por exemplo, a iniciação musical, para mim, ela não deve ter nenhum tipo de cobrança, de busca de performance. Ela tem que ser uma descoberta de como um instrumento pode ser um veículo para você expressar suas emoções. E aí, passado esse momento, se você realmente quiser se tornar um profissional, seja organizado, busque informações com bons professores e tenha disciplina de prática. Mais vale você estudar 30 minutos por dia do que deixar um dia para estudar 8 horas, entendeu? Entendi. O contato diário com o instrumento e assim com o inglês. O inglês é assim também, né? Você
é melhor você ter uma rotina de poucos minutos por dia do que um dia só com muitas horas. Então, se alguém quiser dominar um instrumento, pense que 15 minutos diários, às vezes é melhor do que 5 horas no final de semana. Ter constância, ter regularidade e never give up. Sabe o que é isso? Fala aí já. Nunca desista. Bacana que depois de tantos anos dando aula, quando eu me propus a estudar inglês, eu falei, eu vou tentar aplicar tudo que eu falei nesses anos para os meus alunos, vou tentar aplicar comigo, né? Tenha paciência, tenha disciplina, busque boas informações, pratique todo dia um pouco. Às vezes se contente com uma evolução pequena, mas gradual. Porque às vezes o aluno ele já quer sair tocando e a gente já quer sair falando inglês. Não. Então calma, você não fala para os seus alunos que o tempo é que vai fazer você adquirir certas habilidades. Então, olha, para você é a mesma coisa, você não vai sair falando. Assim como uma pessoa que começa a correr, ela não vai sair correndo 5 quilômetros, ela começa andando. Depois ela passa a correr um pouco e com o tempo ela vai correr 5 quilômetros. E é assim, tem a disciplina e tem a regularidade, assiduidade e espere pelos resultados, porque quando você trabalha dessa maneira, os resultados eles vêm de forma muito consistente, né? É assim também em tudo, né? Sim. Nos negócios. É o diferente de você decorar e realmente, assim, se dedicar um pouco no que você está fazendo e diário, né? Assim você cristaliza o seu conhecimento. Como você cristaliza o seu negócio, né? São quantos anos para você chegar nessa loja, né? Trabalhando. A vida é assim, cara. A vida ela é processo. A vida nunca é fim, a vida é processo, né? Você sempre está em processo, né? Licença aqui. Não, tô a foto lá certa. Só um minutinho, que eu agora estou um pouquinho ocupado e não vou conseguir ver para você. Pode ir lá. A vida é sempre processo, né, Pedro? Assim, o dia que você chegar a alguns fins na sua vida, você não vai mais existir, né? Porque a vida são sempre processos que funcionam como meios para você atingir fins, né? E quando você perde esse negócio de querer mais É depressão, né? Depressão acho que é esse estado, né? De desistir assim de algo novo, né? Porque, na verdade, a gente está sempre em busca de algo. E essa busca é que fomenta você correr atrás. E a partir do momento que você não tem interesse em desenvolver mais nada... Que graça tem. Tem, né? A vida sem perspectivas deve ser muito insuportável, né? Ô Fábio, você falou que você tem vários instrumentos. Quais os instrumentos que você tem? No começo desse ano, eu adquiri uma guitarra do Carroza. Mais trato? Não é uma Viper. Ela é meio que híbrida. Ela parece com uma Telecaster. O headstock dela é um pouco diferente. Ela tem humbuckers, ela não tem captação simples. E é uma guitarra que eu estou gostando muito. 2 humbuck? 2. Eu tenho um instrumento muito especial que eu pensei em trazê-lo, é um violão espanhol. Esse violão espanhol é demais. Esse violão, a história dele é a seguinte.
Falecido Luiz Carlos Prado, conheceu? Não, Fábio. É pai do Luiz Carlinhos, do Marcelo. Ele trouxe esse violão da Espanha em 1979. 79? 79. Eu nem tocava. Existia pouco tempo no mundo, em 79. E esse violão, depois de uns anos, foi passado para o Arquimedes, que em nos anos 90 me vendeu esse violão. Então, esse violão é feito à mão por um luthier espanhol, Contreras. É um violão muito especial. Eu tenho uma guitarra Washburn acústica. Ô Fábio, esse violão espanhol ele é superior a esse? Ah, talvez, viu, Pedro? Talvez superior. É superior. Porque a madeira, o tipo de construção... E ele é mais velho também, né? Mais velho. Eu tenho uma guitarra Washburn acústica para tocar jazz. É a vermelha? Que cor que é? Ela é Sunburst. Sunburst. Eu tenho um violão Eagle que eu comprei aqui com você faz uns 10 anos. Ele é um cutaway elétrico. Um violão mais simples, mas muito bom. Ah, ele é bem honesto. Eu acho que dentro do valor dele... Bem honesto. É. Eu tenho uma Tajima brasileira, made in Brasil, uma Strato, muito bacana. Eu tinha 2 contrabaixos, Pedro, mas eu tocava contrabaixo de vez em quando. Eu peguei trauma em tocar contrabaixo porque me quebra a unha para tocar violão, então eu tinha cubo de contrabaixo, vendi tudo. Você falou das unhas. As unhas para músico assim como você, do instrumento clássico, é uma... Tchau, tchau, obrigado, Claudião. É fundamental, né? Ah, eu vivo com lixos, né? Até eu tava vendo um dia do eu Yamanu vivo com Costa, lixo. que ele passa gel. A gente vive com lixo. Isso aqui é uma lixa. Tem que cuidar das unhas porque qualquer irregularidade a unha enrosca na corda. Não que vá prender, mas atrapalha o movimento. No nível que você tá, qualquer coisa muda, né? Você tem que buscar sempre a forma mais facilitadora para você executar, né? Então as unhas são muito importantes. O contrabaixo me quebrava a unha, lascava, deixava a unha áspera. Mas música é isso, Pedro, é uma eterna busca pela perfeição que nunca virá. E aí que tá a beleza. Porque uma execução perfeita, ela perde o caráter humano, né? Vira uma máquina, né? O que causa o sentimento numa execução é justamente a sua imperfeição. Você seria o improviso? Não, porque uma execução perfeita, ela não possui aquilo que aquele item de humanidade que toda obra de arte deve ter. Porque toda obra de arte é feita por mãos humanas. E o ser humano ele é imperfeito por essência, por natureza. Então se você tiver algo que seja executado de maneira perfeita, essa obra perde todo o teor humanístico. E você falando assim, sabe o que eu pensei na hora, Fábio? Nós estamos cada dia de um jeito, né, Fábio? Exatamente. Tem isso que eu acho que é o grande detalhe. Além de sermos imperfeitos, a gente oscila muito conforme o dia, conforme o momento. Então essa busca pela perfeição, ela nunca vai ser atingida. E é bom que não seja atingida, porque aí você emprega a música que você faz, o caráter mais importante, que é o caráter humanístico, que simboliza a nossa imperfeição mesmo. E a nossa incapacidade de fazer tudo metricamente perfeito. O que toca tudo metricamente perfeito é uma máquina, né?
Se você programar num computador as notas, ele vai tocar de uma maneira perfeita no que diz respeito à simetria, à intensidade das notas. Mas aí você ouve e você fala, isso é frio. Porque ele não tem o aspecto mais importante, que é a incapacidade humana de fazer tudo de maneira perfeita. E às vezes isso não é fácil de aceitar, né, Fábio? Mas a gente tem que entender que é um processo que... Esse negócio dos esportes, eu tava bastante empolgado com isso daí. Aí chegou um momento que eu já não conseguia mais evoluir. Isso daí deu uma puta depressão assim em mim, tipo, de não conseguir. Eu não conseguia entender que aquilo era o meu limite. E eu ficava me cobrando, aí você acaba se frustrando, né? E o esporte tem um agravante ainda, né, Pedro? Que um músico com 40 anos é um jovem músico. Um atleta de 40 anos é um super veterano já, né? Então... Somos veteranos, né, Fábio? A alta performance em atletismo, em halterofilismo, em fisiculturismo, a carreira de um atleta é muito mais curta, né, do que de um músico. Eu também lembro quando eu estava empolgado em corrida. Você correu bastante. Corria, participava de prova, mas... Primeiro que o biotipo, você tem que ver o biotipo, se é de corredor, se é de... Acho que você tem um biotipo de corredor. Eu sou alto, grande, cara. Magro. Geralmente os corredores são menores, né? Ah, é? São pequenininhos, né? Ou então muito magrelos, né? Não sou tão magro não, Pedro. Obrigado pela... É legal, o seu violão, é diferente o som dele. Ele é diferente. Ele tem uma projeção boa, né? E aqueles furos que estão fazendo aqui, Fábio, você gosta? Não me apetece, não me seduz. Mas deve ser interessante pra quem tá aqui, né? Mas não sei. Você já tocou com algum... Toquei. Já? Realmente você ouve o som mais aqui. Tá na orelha, né? Ô Fábio, agora eu vou deixar com você porque eu já tô ficando nervoso. Perfeito, as cordas, elas demoram umas horas para sentar, né? Então a gente, sempre que troca, a gente fica afinando para chegar, ó. Quando você vai tocar, você tem essa... Você troca alguns dias antes, Fábio? Você se prepara mais, assim?
No dia eu não troco, mas só se eu estiver tocando e quebrar uma corda, né? Mas, por exemplo, hoje à tarde a corda já sentou. Já é meio período já é o suficiente? Porque se eu ficar tocando bastante no violão e puxando a corda, ele chega, né? Tá. Na verdade, você tem que... E você troca uma corda só? Ou quando você vai trocar, você troca de todas? Então, eu troco de uma em uma, duas em duas. Não, assim, não se estoura uma corda, assim, por exemplo. Dependendo. Se o encordoamento estiver novo, eu troco só uma corda. Se não, eu troco tudo. Por exemplo, você me fez esse convite, eu ia trocar as cordas desse violão. Você viu que estavam velhas, né? Sim. Aí eu falei, então vou esperar o Pedro, né? A gente faz Porque dizem que quando você, tipo, acho que depois de você que toca diariamente, depois de 15 dias, se você troca somente uma corda, dá diferença de som de uma para outra. Sim. Trocar uma corda só, tipo, em último caso, assim. É que, por exemplo, depende a exigência do trabalho. Por exemplo, se fazer um concerto de violão, você precisa de um equilíbrio entre todas as cordas. Então, se colocar uma corda nova no meio de cordas já usadas, vai dar uma diferença. Agora, por exemplo, você vai tocar num bar com violão elétrico, a exigência de fidelidade timbrística é menor, entendeu? Sim. Então aí você pode pôr uma corda no meio, uma corda nova no meio de velhas, não vai fazer tanta diferença, entendeu? Você vai fazer uma gravação com captador, com externo, microfone, né? super sensível. Agora você vai tocar num bar onde as pessoas estão conversando e você vai plugar o violão, né? Some, né? Então depende muito do contexto, né? No violão nylon, assim, o que você acha mais difícil numa corda boa? Os graves ou os agudos, assim? Quando você põe uma corda boa, você percebe mais o agudo ou o grave? Assim, quando você põe uma corda boa. Qual que é o mais difícil no violão, os agudos ou os graves? Então, eu para dizer a verdade para você, a diferença entre uma corda top e uma corda não muito boa, ela não se mostra no momento em que você troca as cordas. É lógico que tem alguma diferença, mas para mim a maior diferença entre cordas boas e não tão boas é a durabilidade, a manutenção da afinação, do timbre, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, você põe uma corda boa no violão, ela te dá uma resposta legal, assim que você troca, mas essa resposta ela se mantém por mais tempo. Você põe uma corda mais barata, ela dá uma resposta satisfatória, talvez não tão boa quanto uma corda top, mas aí você perde afinação e timbre muito mais rápido, entendeu? Entendi. Acho que a diferença é a durabilidade. Por exemplo, você tem guitarras aqui na loja que custam 500, 600 reais, eu imagino, e você liga a guitarra e ela tem um puta som, né? O que diferencia essa guitarra de uma guitarra Fender de 20 mil reais? Não é o som que é gerado instantaneamente, mas aí você vai ter maior nobreza na madeira, maior qualidade nas peças, maior qualidade na captação. Isso se reflete com o tempo. É uma guitarra que vai durar muito mais, vai gerar menos manutenção, vai ser mais versátil para vários trabalhos, entendeu? Agora você liga uma guitarra de 500 e uma de 20 mil assim no amplificador, qual a diferença? A diferença é pequena. Sim, você concorda comigo? Concordo. Então, essas diferenças de qualidade entre produtos, às vezes eles não se revelam na hora, eles se revelam com o passar do tempo, principalmente em se tratando de instrumento. Agora, instrumento acústico, aí você percebe a diferença na hora mesmo. Você pega um violão com tampo maciço e um violão com um tampo de compensado, você percebe que o violão já não responde sustentação da nota, né, Fábio? Exatamente. Agora, mesmo se eu colocar uma corda de 20 reais nesse violão, ele vai responder. Só que ele vai perder qualidade muito mais rápido.
se eu tocar a mesma música que eu toquei, ele já vai estar mais afinado. Já parou a afinação, ó. Sensacional, Fábio. Ô Pedro, muito obrigado, cara. Foi um prazer, assim, bater esse papo com você. A gente nunca teve a oportunidade de conversar tanto tempo sobre assuntos, né, que transcendam a música, mas... Muito Mas esse obrigado. dia chegou. Obrigado pelo espaço, pelas cordas, pela conversa. Sua loja está incrivelmente bonita. Eu sei que os músicos aqui têm privilégios, né? Descontos, né? Tem. Então, recomendo para todos os tocadores que façam uma visita aqui, porque opção tem bastante. Opção e qualidade. Muito obrigado, Fábio, pelas suas palavras. Muito obrigado por poder vir até aqui, doar o seu tempo pra gente. Oh. E é isso aí. Eu sou seu fã, Fábio. Pô, é recíproco, Pedro. Obrigado, Fábio. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado. Então encerramos hoje mais um programa Trocando as Cordas com o Fábio Lopes, mestre. Tirar uma foto também? Coloca a película aí, assim, não apaga.